Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. E a verdade é que eu voltei de férias e estou bastante chocado com as notícias que eu recebi desse programa aqui, viu? Pelo amor de Deus. Vou tentar fazer as coisas funcionarem novamente. Vou tentar. Por isso eu convidei a Fernanda Garcia para o programa de hoje, porque o marido dela apareceu no programa. Ele esteve aqui ontem, lindo. Seu marido estava aqui no programa ontem e nós recebemos 150 e-mails ontem de garotas querendo namorar o seu marido. E você estava disposta a exibir o seu marido? Olha a minha assim? cara, ó, minha cara, de que nunca mais ele aparece aqui nesse programa. Seu marido conquistou as mulheres de Minas Gerais ontem aqui. Não, ele arrasou ontem, viu? Arrasou? Arrasou. Eu fiquei em casa assistindo, nem vi, A né? senhora não está com medo de perder o marido desde ontem? Não, eu confio no meu taco, mas foi... Confia no quê? No meu taco, né? Mas que a Taco? Concorrência tá difícil, tá? Né? Taco é uma comida não, mexicana, e ele ainda falou né? de mim no programa. Foi massa, gostei. Falou, mas as mulheres que estão... Eu vou até ler o nome de algumas. Ai, meu Deus. Que mandaram e-mail e perguntaram aqui, Carline, é verdade que ele é dançarino? Ele é dançarino também. Dançarino, produtor, empresário, nem conta o resto. E está à disposição de vocês não tá, não. para participar do programa outras vezes. Só se eu estiver na bancada, viu? Porque esse negócio de não me botar na bancada... Então o Luiz só volta ao programa se for com você. Agora é. Porque com o Zé Aparecido e com o Cidadão Éder ele não volta mais, porque senão ele não fala, né? Ele não deixaram ele falar, você viu, Carlinhos? Não, pelo amor de Deus. Faltou você na bancada aqui ontem para falar, deixa o menino falar. Zé Aparecido e o Éder ontem parecia que queriam se matar e não respeitaram não só o Luiz, como a Carolzinha Lagamba, não conseguia falar. Nem a Bel, que é lutadora, não conseguia falar no programa, Fernanda Garcia. Não, mas até o Cidadão ficou mais calado ontem, viu? Zé Aparecido estava... Ele dominou. Como é que a juventude fala mesmo? Entesado, né? Que fala? Tava cheio de assunto. Falar entesado. Bom dia, doutor Ricardo Tavares. Bom dia, meu filho. Tudo bem? O senhor já passou no fórum agora pela manhã? Não, hoje não. Não? Hoje Como é que não. chama aquela Hoje feirinha que tem atrás do fórum? Tem uma feirinha que funciona à noite atrás do fórum. Funciona à noite de vento em popa. Ainda existe aquela feirinha? Existe, tá Doutor lá. Ricardo, o senhor lembra que na década de 80 a Delegacia de Costumes passava toda noite lá para recolher o pessoal lá, sabia? Hoje não passam mais, Carlinhos. Mas hoje, a feirinha continua. A feirinha continua e tem hora que as nossas audiências vão até mais tarde, nós passamos por ali. Tá bem frequentado, viu? Que gozado. Aqueles daquela época de 80 já morreram, agora são os novos já, né? Os jovens, os de idade média e por aí afora. E essa feirinha funciona a noite toda atrás do fórum, Rafael? Atrás do fórum. Para ser mais correto, na rua Guajajaras com Ouro Preto. Não, mas tem um pedaço dela que pega outra rua também. Daqui a pouco o cidadão que frequentou essa feirinha há muito tempo. Mas o doutor Ricardo, nessa feirinha da noite lá atrás do fórum, lá não tem prostituta não, né? Não. Lá tem um outro tipo, michê. Só tem meninos. Michê. É uma feira de meninos. De meninos. Atrás do Fórum Lafayette, à noite, então. Atrás do Fórum Lafayette, de meninos oferecendo programa. Então tem meninos que fazem sexo. Meninos que fazem sexo, conhecidos na gíria como michês. Então, o senhor está me dizendo, então, que atrás do Fórum, durante a noite, as mulheres vão lá para pegar os meninos? Não só as mulheres, mas muitos homens também. Vai homem lá? Muitos. É verdade isso, cidadão Éder? Bom dia. Bom dia, Carline. Bom dia, pessoal de casa, colegas da mesa, de estúdio, da técnica. Bom dia. Seja bem-vindo novamente, Carline. Seja repatriado novamente. Obrigado. Estávamos com muita saudade de você. Obrigado pela muita mentira. saudade. Obrigado pela mentira. E já que eu voltei, né, o senhor podia pelo menos arrumar a gravata no dia que vier trabalhar, né? Chegou agora da feirinha do fórum, né? De forma podia alguma, pelo menos arrumar a gravata. Não, de forma alguma. Nunca estive naquela feirinha, fiquei lá por 42 anos, mas nunca estive naquela feirinha. Mas soube de gente que frequentou, né? Já, inclusive tive que autuar alguns, né? Trabalhar em alguns processos aí. O cidadão Éder, é verdade que inclusive autoridades chegaram a passar na feirinha lá de madrugada?
Como é que É é? verdade. Como é que é? É Você verdade. tá com problema nos dentes? Não. É porque eu tô com um problema sério, sabe? A memória tá muito ativa, então de vez Que em quando... loucura, cidadão. Loucura? Coloca loucura nisso. Foi flagrante muito... mesmo? Flagrante? Nossa, com a boca na botija. Que loucura. Quem nunca esteve lá porque é jovem e nem sabia nem da existência, meu querido amigo, ele é advogado, ele que cruza os céus do Brasil a bordo do seu Personal King Air. Doutor Zanoni, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carline. Mais uma vez, é um prazer, uma satisfação retornar aqui ao seu programa, o TV Verdade. Um abraço aqui para todo mundo da banca e para o seu fiel telespectador. E o Zanoni, gente, hoje está no programa, que o programa hoje tem um tema, não é polêmico mais, porque eu já estou de paciência cheia, mas é porque é um cara que chama atenção em função do que a justiça faz com ele, né? Eu não queria mais falar dessa carniça, tá entendendo? Mas, agora ele virou professor de escolinha de futebol, tá entendendo? Tem imagem do tal aí, do ex-goleiro? Tem imagem dele? Esse aí, vocês sabem quem, né? O você sabe quem. É igual o Harry Potter aqui, né? O você sabe quem, né? O você sabe quem agora é professor de escolinha de futebol em Varginha. O goleiro assassino condenado, desde ontem, está dando aula de futebol para criancinha em Varginha. Eu pergunto para a senhora, a senhora deixaria o Bruno dar aula para o seu filho? Estou perguntando, do fundo do coração. Ah, vou levar meu filho na escolinha de futebol. Ah, que bom. Onde ele estuda? Ele estuda com o goleiro Bruno. O cara que matou a Elisa Samúdio. Ah, que bom. A senhora deixaria o seu filho ter aula de futebol com esse aí? O goleiro Bruno? Apareceu todo mundo menos ele. As pessoas estão de férias aqui. As pessoas merecem ser demitidas, advertidas, defenestradas, queimadas no micro-ondas. Uma criança vai aprender o quê com esse rapaz? A pergunta fica no ar, a imagem também, enquanto as pessoas aqui decidem se vão trabalhar ou não. O goleiro Bruno, você entregaria o seu filho para ter aula de futebol com o Bruno? Você deixaria o Bruno pegar na bola, ir lá com seu filho, entendeu? Chutar, ir no gol. A senhora deixaria? Até já. Esse é o TV Verdade para toda Minas Gerais. Esse é o professor de criancinha de futebol mais famoso do Brasil. Desde ontem, o goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da Elisa Samúdio, ou seja, matador de mulher, está dando aula de futebol lá em Varginha. A minha pergunta para vocês todas, que são mamães, papais, vocês estão assistindo o programa hoje, aqui, né? Eu voltei de férias e tomo essa burdoada na cara. O cara é assassino, tá cheio de professor formado em educação física desempregado. Aí eles botam o assassino para dar aula de bola, para dar aula de, como é que chama esse negócio? Futebol, né? Para dar aula de futebol. Precisava dar aula para os times aqui de Minas, né? Que estão bem capenga, né? Para dar aula de futebol. Pode isso, gente? Isso tá não. Fernanda Garcia, você que protege o Bruno, pode isso? Protejo, só que não, né? Se ele não fosse um assassino, ainda assim não deveria dar aula porque ele não é professor de educação física, ele não poderia dar aula, né? Quantas pessoas aí nesse meio, até do Instagram, de rede social, que está sendo processado por estar passando regime sem ser nutricionista, passando atividade física para emagrecer sem ser formado em educação física ou fisioterapeuta. Mas o Bruno, ele pode ser professor? Então, antes do caráter dele, já tem esse problema, que eu tenho acompanhado amigos meus, que eu conheço muitas pessoas desse meio, né? De fisioterapia e de educação física, que são os profissionais que podem dar aula, né? E eles não concordam. Agora, o Bruno, que está preso. Professor, ele tem que ser um exemplo, né? O professor da gente, a gente é criança, a gente tem que admirar e tem que ser uma pessoa exemplar. Então, assim, ele pode ter o direito de trabalhar? Pode ter o direito de trabalhar.
Mas eu não acho que deveria Depois de trabalhar cumprir a com pena, né? criança. E nem com criança. Eu acho que determinados crimes, já que não existe a pena perpétua, que eu sou contra, eu gostaria que tivesse, pelo Fernando, menos não pudesse dar aula para criança, eu né? vou discordar de você mais uma vez. Ah, Por quê, não, doutor? Mais não uma vou te vez. amar mais. Mais uma vez. Mas continuo te amando, é claro. Mas a minha O senhor opinião... é a favor que ele dê aula para criança? Sou completamente a favor que ele vá prestar o serviço O que senhor a acha lei que o determina. Bruno é um exemplo? Ele pode não ser um exemplo em outro aspecto, mas como profissional, ele era um profissional de mão cheia. Tanto é que ele era goleiro de um dos grandes clubes do país. E por que matou a mulher, então? Ué, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ué, então por que ele vai dar aula, então? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Quantos então? médicos matam, quantos advogados matam. Qualquer pessoa está Mas o senhor sujeita já viu a algum praticar engenheiro que matou da aula de engenharia depois? Eu já vi engenheiro que construiu prédio que caiu. Mas ponte foi que dar aula caiu, depois? São professores. São Mas foi- professores. O senhor não está entendendo? São professores. Eu estou perguntando para o senhor se o senhor conhece algum engenheiro assassino que matou mulher, foi preso, está no regime fechado e está saindo da cadeia para dar aula de engenharia na faculdade. O senhor conhece? Carlinhos, Não eu conhece, eu né? Não, neste Não, né? meio eu não conheço Ah, mais. então tá, Conheço- obrigado, viu, doutor? Conheço engenheiros, Obrigado. Conheço Não. engenheiros que Obrigado. Não, o construíram senhor me casas, desculpa, prédios. Mas médico eu me conheço. desculpa, é Médico, outra médico, coisa. Claro. Aqui, ó, Eu já tô- tem um exemplo eu do meu tô lado aqui, falando médico. outra coisa. Não, médico. O Ele tem médico, direito. cidadão advogado. entendeu minha pergunta? Entendi. Entendi bem. E o doutor Médico, Estamos Ricardo? falando... Os dois Doutor exemplos. Só um Ricardo, minuto, doutor Zanoni. Nós estamos falando de um condenado preso em regime fechado. exatamente. O doutor Ricardo entendeu muito bem a pergunta, só que, Se fez de como égua. um bom advogado, ele entendeu da forma que bem lhe convém, né? O que acontece é o seguinte, tem que haver uma investigação profunda, mas profunda nesse caso. Primeiro lugar, o cara não tem direito a sair. Colocaram na rua por um argumento esdrúxulo. Está demorando o recurso, tem que pôr na rua, porque demorou o recurso. Artigo Aí pôs na rua. 378 da Aí o Constituição, que Não acontece? tá entendendo nada. Vamos para só. E frente. o pior é que ele conhece. Ele está no regime Isso é fechado, hipocrisia, esse argumento é hipócrita. não Sabe? aceita. Chamou de hipócrita, Pois doutor é, Zanoni. Não, acho- o argumento. Eu Não, o chamei senhor de chamou, argumento de o senhor hipócrita. chamou cidadão Éder de Hipocrisia. hipócrita. Porque Hipocrisia. o doutor Zanoni já é quase colega íntegro, inteiro do colega ali. Por quê? Eu não entendi nada que você falou. Também não. Ele tá Ele- nervoso, ele tá Não, nervoso. não, Calma, respira. Você Vamos tá lá. bêbado Calma. nessa hora? Não, não tô não. Ah, tá nervoso, Ele né? tá repetindo, tá tentando salvar o Cidadão, colega ali. você se Só um instantinho, enrolou doutor porque Ricardo. Ricardo. você Falar, Ricardo. conhece a legislação e Conhe- sabe que ele tinha o direito de ir pra rua. Conheço a legislação e conheço perfeitamente a Claro, legislação. cidadão. Agora, se o senhor ficar quieto, eu vou responder. O Mandou doutor o senhor calar Zanoni a tá... boca. Não tô pedindo, né? Tô Não, pedindo ele com pede, ele educadamente. Mandou ele calar a boca. Não, Ele- senão eu falaria cala a boca. É diferente. O que acontece? O doutor Ricardo E as entendeu imagens da do forma Bruno, feita. fica à vontade. Fica à vontade. Aí o que acontece? O Bruno veste um traje de advogado, coloca a beca. Aliás, um advogado vestiu o Bruno com o traje do advogado, que é a beca. Esse dia Então, aí, ó. é isso aí, a mesma coisa. Então, o doutor Olha lá, Zanoni olha lá. já é colega do doutor Zanoni, tá vendo? Veste a mesma roupa do doutor Zanoni. Agora ele é professor, doutor Zanoni também é professor, então só falta o Doutor Bruno ser Zanoni é advogado. jogador de futebol profissional. Mas o- Também, agora só falta ser advogado. Carline, né? são Então, coisas essa é a distintas. situação. Agora, nós temos que ver, quando analisamos a legislação, o resultado do nosso trabalho, o resultado da aplicação legal. Porque o que acontece é o seguinte, a repercussão que deu no mundo todo. Já não chegasse a quantidade de coisa nojenta Então que o tem no senhor Brasil. não mas essa. concorda dele sair da cadeia todo dia para dar aula de futebol? jeito nenhum. Muito menos para criança. Muito menos para criança, isso é imoral. Porque Doutor uma Zanoni. criança vai chegar e vai ver, ué, meu professor é um Carline, assassino, você também. Me desculpe esse argumento pífio do cidadão Éder. Olha Né, ele só, está tá te batendo, misturando as coisas, talvez até no afã aí de tentar enganar um pouco aqui o seu Não, doutor, não telespectador. engane Tá chamando Jamais ele de eu vou enganar alguém, estelionatário? tá? Sim, Sou muito vou explicar. sincero. Primeiro, a primeira chamou de situação estelionatário. é da Mas liminar eu sou que o muito ministro sincero, Marco não engano Aurélio de alguém. Mello
concedeu a defesa do goleiro O Bruno. Zanoni escondeu o corpo de cliente? Escondeu o corpo da vítima do cliente, é claro. No primeiro momento aqui que ele falou essa questão da concessão, da liberdade do Bruno, no primeiro momento, pelo ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, aquilo ali foi por conta que, todo mundo sabe, era julho de 2010. O sujeito está preso até hoje e sequer a apelação foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas aí o pleno. Mas tinha 36 O argumento. Agora, o nosso processo penal, a execução penal brasileira, a Lei 7.210 de 1984, que está em vigor até hoje, pro povo isso, tá em casa. a lei de execução. O nosso sistema de execução ele é progressivo. Ele estava no regime fechado, ele vai cumprir, já que o delito foi um homicídio qualificado, segundo os jurados reconheceram, e ele foi condenado. Foi condenado. Isso. Então, segundo a lei dos crimes hediondos, a progressão de regime, para que ele progrida do regime fechado para o semiaberto, ele precisa cumprir, como ele é primário, 2/5, ou seja, 40% da pena. Se ele fosse reincidente, seriam 3/5, 60% da pena. Ele não vai ficar eternamente no regime fechado. Então, progredindo para o semiaberto, ele já tem o direito ao trabalho extramuros. E existe um outro instituto que está previsto Então no é legal o que ele está fazendo desde artigo ontem. 126 até o 128 da Lei de Execuções Penais, ou seja, a remissão. E para o seu telespectador, Carlinhos, remissão com C cedilha. Não é remissão com 2 S, exatamente. no sentido de perdão. É remissão com C cedilha no sentido de resgate. A cada 3 dias de trabalho, um dia de pena será remido. Ou a cada 12 horas de estudo, um dia de pena será remido. Está tudo dentro da lei. Não tem aí nenhum favorecimento judicial no que concerne a execução do goleiro Bruno. Explicou o doutor Zanoni com essa remissão, com ele trabalhando e perdendo dia de pena e ganhando e podendo sair. Vocês podem ter certeza que o ano que vem o Bruno vai ser candidato a presidente. Não vai ter, esses tudo vão estar presos, o Bruno Fernandes vai ser candidato a presidente do Brasil ano que vem. Cada 3 dias trabalhado, vai ser candidato a presidente. Mas eu quero o Cadu, cadê o Cadu que está engordando? Que eu estou emagrecendo, o Cadu está engordando lá em Varginha. O Cadu deve estar comendo aquelas linguiças todas lá de Varginha, porque o rapaz está parecendo Ademir. Ele não gosta? Não? Só come empurrada. Só empurrada. Ele não gosta de linguiça. Está do tamanho do Ademir já, pelo amor de Deus. O Cadu explica pra gente direito como é que é esse trem que o Bruno, no país dos desempregados, o assassino arruma emprego. Tá? Fala, Cadu, meu irmão! De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Bruno dará aulas de futebol para 58 crianças e adolescentes, filhos de presidiários de Varginha, que são assistidos na entidade. A autorização veio pela primeira vara criminal e de execuções penais da cidade. De acordo com o Dr. Wilson Hoffman, responsável pela comarca, o goleiro ganhou o direito por apresentar bom comportamento e não ter problemas psicológicos. O goleiro não poderá ter contato externo e nem com pessoas estranhas à entidade. Será realizado um controle da frequência e das ações do goleiro desenvolvidas no local. O Núcleo de Capacitação para a Paz, o NUCAP, é uma entidade civil que presta serviços para a inclusão e ressocialização de presos. Atualmente, são mais de 30 meninos que, de acordo com o juiz Dr. Wilson Hoffman, podem aprender com a experiência daquele que foi um dos maiores goleiros do Brasil. Já nas ruas de Varginha, alguns moradores têm outra opinião sobre a liberação do goleiro. Eu acho que o exemplo dele, que ele deu de vida, não serve para criança. Eu acho que tem pessoas mais qualificadas hoje nesse meio. É onde hoje ele não decidiu o que ele fez com a mulher dele. Se ele fosse mais franco, falasse assim, ó, fiz isso, minha mulher foi enterrada, o cachorro comeu, tudo bem. Eu achava que ele devia ter uma chance, ele tem que ter uma chance, mas por enquanto eu acho que não, porque ele ainda não pagou. Eu já acho que pode. Porque ele está dando aula para as crianças, eu acho que ele tem uma chance e as crianças vão aprender, né? Se a própria justiça está concedendo, não vejo problema algum. Então, vocês ouviram aí o povo da minha querida Varginha, vocês viram o Cadu, né? E eu vou explicar para vocês. Bota a imagem do Bruno no dia, que dia? O dia que foi solto aqui no Somebody Love aqui de Santa Luzia, na PAC, né? Que para mim, ele não podia nem ter ido para a PAC, porque a PAC, para mim, a PAC é para outro tipo de preso, entendeu? Não é para crime hediondo igual o dele, não.
Eu quero explicar para vocês que o Bruno está condenado pela morte de Elisa Samúdio. A autorização, como vocês viram na reportagem, foi dada pela primeira vara criminal de execuções de Varginha. O juiz falou que, no entendimento dele, juiz, o Bruno é um exemplo de goleiro e vai servir de exemplo para as crianças, certo? E que o Bruno vai ser buscado todo dia. A aula vai ser de segunda a sexta. Ele começou a dar aula ontem. Então, ele vai de segunda a sexta. Como o Bruno não é motorista de Uber nem de Cabify, o senhor e a senhora e o otário aqui, nós vamos pagar o combustível para uma viatura pegar o assassino lá, tá? Levar para o núcleo, buscar todo dia. Nós que estamos pagando, tá? Com esse preço da gasolina aí, nós estamos pagando a gasolininha para o Bruninho passear e dar a aulinha dele de bolinha de futebol. Não bom? só a gasolina, mas como o carro, Tudo. a manutenção do Os carro, funcionários, o tudo. comboio ele tem todo. que ir com segurança, porque ele Comboio. é bandido condenado. É um comboio, não é um que ir carro com- comum. Tem que ir com segurança. O NUCAP, que é uma entidade séria, que tem o meu respeito, o NUCAP, e o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Capacitação para a Paz deve ser respeitado, e aí não está em questão o trabalho do NUCAP aqui, tá? A minha crítica aqui é para o Bruno estar lá dentro. O NUCAP atende hoje 60 crianças e adolescentes com o objetivo principal de inclusão e ressocialização de presos, como o de permitir que as mães condenadas também possam conviver com os filhos longe do ambiente prisional. Ou seja, o Bruno vai dar aula para filho de quem está preso, está entendendo? Para pessoas, para parentes de egressos do sistema prisional. É mais delicado do que você possa imaginar, Fernanda. É pior. É pior. Eu acho que pessoas muito mais preparadas deveriam cuidar Exatamente. de dar aula para essas crianças que já estão numa situação de risco social exatamente. por ter um parente no sistema prisional. E não botar um assassino condenado. Porque assim, eu não vou entrar Aí, no galera, mérito, matei, sou condenado, tô aqui, vou dar uma bola para você. Exatamente, eu não vou entrar no mérito, não sou advogado, não sei absolutamente nada de direito. Eu acho que tá tudo errado. Só que eu, como mulher, né, quero ter meus filhos um dia, eu acho uma... Porque professor, para mim, né, é uma profissão assim... A mais alta autoridade. Exatamente, é uma profissão que deveria ser sagrada. É um magistério. Porque a criança, ela tem o professor, depois dos pais, os professores são os primeiros ídolos das crianças, depois dos pais, né? Então, com o Bruno já tem toda essa característica de ser do esporte, tudo. Então, a criança, que é uma pessoa inocente, ela já tem a tendência de endeusar o professor. Então, como? Como é que vai ficar a cabecinha de uma criança? Poxa, mas ele é um deus, ele é um ídolo ou ele é um assassino? Então, isso dá um nó na cabeça da criança, que já tem um pai ou uma mãe condenada, ou seja, o principal ídolo da criança já é problemático. Agora vem o professor... Ele é um muito profissional, complicado, é uma questão ele é um de moral. profissional performance. Uma de questão de moral, altíssimo gabarito. Foi um profissional Existem outros. que, olha, ele Existem foi um outros. goleiro Como é que o de um senhor dos sabe maiores disso? O senhor já clubes. assistiu uma aula dele? Querido, Ele pode saber eu- jogar bola eu muito bem. posso ser um continuar péssimo o meu professor. raciocínio? Eu conheço Eu vários posso ótimos continuar o meu advogados, são péssimos raciocínio? professores. As crianças veem nele um ídolo como profissional. Mas não poderia, E as doutor crianças, Ricardo. querido, Não poderia nós endeusar vimos uma aqui, pessoa que é nós condenada de vimos assassinato. aqui, nós vimos Nós aqui, já estamos. Doutor Ricardo, Eu acho que nós tem que vimos ser aqui, está questionado. ao seu lado um excelente goleiro profissional. Eu acho que Para tem que quem ser- não sabe, o doutor Zanoni é goleiro de futebol profissional, campeão brasileiro. Ele joga Eu- não sei quantos times aí. eu acho Por que, que que tem- não é o Zanoni que está dando aula? Uma pessoa íntegra, séria. Você precisa remir pena? Não chego nem aos pés nunca. do Do goleiro Bruno. Bruno. E digo mais, Nunca. eu acho que Bruno. quem tem que ser questionado é a mãe, é o pai dessa criança que hoje aí vai figurar como aluno do Bruno. Agora, Carlinhos, uma questão que eu gostaria de pontuar, uma questão que eu gostaria de pontuar é essa questão do transporte. Se o transporte do Bruno do sistema prisional até esse local aí onde as aulas serão ministradas, se isso for feito do jeito que foi colocado aqui, com viatura e com segurança, então a questão da progressão de regime aqui... Cai por terra. Cai por terra. Nós estamos falando Cai então por do terra. fechado. Isso daí então É. foi deferido no fechado. Porque com a nova orientação Como jurisprudencial... é que ele vai trabalhar? A nova orientação jurisprudencial, Ele sai. depois da execução penal, da ação penal 470, que é o mensalão, qual é?
trabalho extramuros. Hoje, no sistema semiaberto, no regime semiaberto, não precisa mais de cumprimento de um sexto. Não. De um sexto. O sujeito entrou no semiaberto, ele já pode sair, ele só dorme. Então nesse caso pode aí, ir lá, saiu se da ele tranca, tiver vai no e semiaberto, volta. não precisa nada disso. Agora, se o juiz deferiu no fechado, aí sim, aí eu concordo com o que o Carlinhos colocou. Viatura para levar, para buscar e segurança. Não tá no fechado. Produção para me esclarecer aqui, Olha, não estou esperando. Ele deve estar na execução de pena provisória. Provisória. Ele já deve... Não há trânsito em julgado. Então ele já deve ter conseguido, no período que ele está preso há quase 8 anos. Um funcionário do NUCAP foi buscar o Bruno na cadeia ontem. Então. Ontem, no primeiro dia, ele foi buscar o Bruno e não é uma viatura vai oficial? levar o Bruno. Não é uma viatura oficial? A minha indagação é se isso então está ele já ocorrendo, está gozando no semiaberto. Ocorrendo, eu quero saber se esse benefício foi deferido no fechado ou no semiaberto. Porque se for no semiaberto, com a orientação da execução do mensalão, da ação penal 470, se vira. Da porta para fora se vira. Então é o que está acontecendo, porque ontem o rapaz do NUCAP foi buscar e foi levar ele. Ele só tem a obrigação de retornar até as 20 horas para dormir. Isso aí. Só. Depende do horário estabelecido. Ou seja, própria, então, cidadão Éder, ou seja, cidadão Éder, o Bruno não está só dando aula de bolinha para as criancinhas. O Bruno está em liberdade. Ele só tem que dormir no xadrez. Tá, até, Carlinhos, falávamos isso aqui no programa durante suas férias. O que está acontecendo? O povo está perdendo a crença, o respeito à nossa justiça. Estão escangalhando com tudo. Por quê? Imagine você, o filho de um detento está lá assistindo aula. Quem que é o professor? Outro detento. Qual que é o crime que ele cometeu? Cárcere privado de uma criança, o homicídio e sumiu com o corpo, desapareceu com o corpo. Ele mostrou arrependimento em momento algum, porque a primeira vez que ele demonstrar arrependimento, ele devolve o corpo da Elisa ou explica como que ele desapareceu. Ele não arrependeu e ele continua com aquela... Aqui é o Bruno, é o pica. É o Bruno. Então, continua mandando da mesma mas forma. desde quando arrependimento é circunstância prevista em lei para progressão de regime, doutor? Isso aí já foi discutido no processo. Você pantomima que é esse argumento. Eu vou voltar para a banca do lado de lá. Ainda mais vindo de um profissional do direito como é cidadão Éder. Então, vou voltar a desenhar aqui, que parece que a banca do lado de lá, no afã de defender o indefensável, eles não escutaram. Vocês podem ter educação, pelo menos de me ouvir? Vocês podem... Peraí, eu estou falando vamos do parar lado de moral. gritar e vamos respeitar quem está em casa. Sim. Vocês dois querem o Bruno solto. O Éder quer que o Bruno cumpra a pena dele. Sim, gente, eu estou falando aqui do lado moral, Carlinhos. Eu estou falando do lado moral, que parece que os dois não conhecem o lado moral. Eles não conhecem moral. Eles não conhecem ética. Cada vez? Fechado, de cada vez? Fechado, ficou guardado. Eu estou falando de moral, eu não estive aqui nesse programa e cidadão continua fez remissão a Nelson Hungria como o hotel do tio Nelsinho. O Bruno ficou ali. Bruno ficou um período pela... Se querem mudar a legislação, se querem mudar a lei, mudem. Aqui nessa bancada hoje já falou, inclusive, em prisão perpétua. Que mude a lei, que crie... Que seja criada uma nova constituinte. Tá vendo? Fernanda Garcia, você é a única mulher no meio desses três aqui. E a única que não é do meio jurídico, né? E você quer o Bruno soltinho jogando bola com criancinha ou preso? Não. E quantas vezes eu vou falar nesse programa que em 4 anos que eu faço parte dessa bancada, que eu sou a favor da prisão perpétua sim, porque eu, como mulher, me sinto completamente desprotegida pelo meu país, pela polícia, como casos que a gente já mostrou aqui da mulher que foi lá falar que o vizinho dela estava perturbando. E aí o pessoal da delegacia falou assim, enquanto não houver... Como é que foi? Enquanto não o fato consumado. Aí mataram a menina. Então, a gente vive numa sociedade que a gente tem medo de gente que está solto e a gente tem medo de gente que está presa, porque daqui a pouquinho está solto de novo. Está dando aula para criança, as pessoas estão achando que isso é normal. Então, eu não tô... Olha, esse programa está parecendo, sabe o quê? Uma discussão jurídica. Imagina quem está em casa agora, 1h10 da manhã, ouvindo lei, não sei o quê. Claro, é importante esclarecer.
Só que o que está em jogo aqui, acredito que a ideia do pergunta programa é você gostaria que o seu filho estivesse tendo aula aula? de futebol com o Bruno? Exatamente. Então, gente, desculpa. Você gostaria, doutor Ricardo? Mas por Você que tem não? filha. Por Você que não? gostaria? Por que não? Ah, eu não Se o entendi. desejo Ué, de um por filho que meu não? fosse ser jogador de futebol Por que não e tivesse ter o a Bruno como oportunidade de professor? ter o Bruno como professor, eu, como pai, deixaria. Eu também. E, Carline, outra coisa. Eu acho que a E gente se a tem que sua pontuar. filha quisesse ter aula de educação sexual com maníaco de contagem na escola. Que não, uai. defendeu ele aqui. Progressão de regime. Você defendeu ele aqui, Eu acho doutor Ricardo. engraçado o E o senhor. maníaco, Peraí. a indagação é qual a matéria que seria lecionada pelo maníaco que foi citado? Educação sexual. Qual é a matéria do Bruno? Não é bola? Ele não joga bola? sexual. O maníaco sexual estuprava. Ele vai dar aula de educação Ele sexual. não foi Eu condenado não por entendo jogar bola. vocês. Ele foi condenado por homicídio. Jogou pras cobras. Por que o maníaco não pode dar E aula? outra coisa, Cidadão. Outra engraçado coisa. você. Pai exemplar, né? Segundo o Doutor. advogado do engraçado o advogado do maníaco de contagem falou aqui. Então o maníaco não pode ser professor. De quê? O Bruno pode. Mas no caso, a própria matéria, ela tem liame, ela tem ligação direta com o crime que ele foi condenado? Me perdoe, Agora, doutor o que Zanoni. tem a ver Me perdoe. lecionar futebol para criança com homicídio? O senhor falou o verbo aí, lecionar. Eu falei desde a minha primeira colocação que o senhor não sentiu a hora que eu coloquei. Eu falei, o Bruno lecionar? O Bruno ser professor? Mas ele pode ser ensinar. O professor? Bruno é professor de quê? Não, mas o aí a Bruno minha é formado pergunta- onde? a minha Que ele é pergunta- boleiro, que ele é jogador de bola, eu sei. Ele foi campeão brasileiro. Isso eu não tenho dúvida que ele joga bola bem. Neymar também joga. Agora, Neymar tem faculdade? Neymar é professor? É psicólogo? É pedagogo? O senhor Bruno Fernandes é? Não, que eu saiba não. Enquanto não der o diploma de professor para mim aqui, para mim ele não é professor e não pode dar aula. Outra coisa, eu quero mandar um recadinho para o senhor, Bruno. Eu sei que o senhor é tarado pelo TV Verdade. E ontem, quando chegou lá no NUCAP, uma entidade que eu respeito, o Bruno passou a maior parte do tempo ontem lá metendo o pau na imprensa, reclamando da imprensa, que a imprensa está maltratando ele, que a imprensa não entende, que a imprensa não compreende ele, citou nomes de jornalista lá. Deixa a câmera comigo aqui, que eu não sou frouxo igual ele, não. O Bruno, não matei ninguém não, compadre. Não forcei ninguém a abortar primeiro e fui condenado no Rio de Janeiro. Não sumi com o corpo de ninguém. Se você chamou as pessoas para os comentários que você está ouvindo, é porque você fez alguma coisa, compadre. E tu foi condenado, compadre. E tu tá na tranca, tá? Pela lei brasileira. Tu é um assassino condenado. E tem que dormir com essa, compadre. É campeão brasileiro? É. Mas é um campeão brasileiro, matador de mulher, assassino condenado. Tu é isso, compadre. Porque tu escolheu isso pra você. Você quis isso pra você. Você quer isso pra você. Tá entendendo? Então você tem que segurar a onda, compadre. Então, quando for falar de jornalista, baixa a bola. Seja homem uma vez na sua vida. Baixa a bola. E se quiser falar, vem aqui e fala na cara. Tá bom? Tenho 37 ameaças nas costas. Uma mais, uma menos, tá bem? I'm cagning walking, tá bom, compadre? Entendendo? Fica na sua, meu irmão. Tá entendendo? E você não é professor de nada. Você não é professor de nada. Arrume outro serviço. E o juiz aí, para mim, o juiz está equivocado. O senhor é jogador de bola. Professor, o senhor não. E tem outra coisa, E se os senhores não concordam comigo também, não estou nem aí para vocês também. Porque eu cheguei e estou nem aí para vocês também. Doutor Zanoni falou ali que não Ousamos aceitaria o maníaco. Com toda a vênia. Com Toda a vênia, todo o respeito. Ousamos Estamos discordar. Ajuda aí, ó. Discordar de quê? Que ele é Ajuda aí, ó. Democracia existe aqui nesse programa. Isso eu sei que existe. Aqui existe, porque aqui não é aqui esse partido cor de gravata, então aqui é democrático. Aqui pode falar à vontade. Então, o que acontece é o seguinte, o doutor Zanoni falou ali sobre que se colocaria a filha dele para ter aulas sobre educação sexual com maníaco de contágio, ele disse que não. Aí não. Ele falou que Aí não, não. porque teria sido condenado por esse crime. Então, deve lembrar o doutor Zanoni que o Bruno foi condenado também pelo cárcere privado de uma criança. Então, cometeu a mesma coisa também. Data vênia, doutor. Eu gostaria de Veja te ainda a dizer ligação.
Eu gostaria de te dizer que ele não está condenado definitivamente, cidadão. Ele está esperando o julgamento de uma apelação. Tem quantos anos? Isso é uma falácia brasileira. Não poder botar o cara para aula de criança. Balela jurídica. Os senhores, calma, doutor Zanoni, o senhor está dizendo que a sociedade de contagem é incapaz de julgar um cidadão? Não. O senhor falou agora que ele não está condenado, que não está... Definitivamente não. O senhor falou, o Definitivamente senhor não. agrediu e acusou agora o cidadão de contagem que condenou o Bruno. Olha, o cidadão condenou a sociedade. A sociedade condenou. A maioria dos meus júris foi realizada na cidade de Contagem, perante o Conselho de Sentença de Contagem. E o senhor não respeita a sociedade de Contagem? Em 26 anos de escritório de advocacia, eu nunca vi um juiz criminal emitir uma certidão de óbito igual foi feito. Isso nem eu. Eu nunca vi. Isso aí é então, outra eu história. acho que isso é outra história. Tem de passar pela apreciação dos desembargadores do Doutor Zanoni, de Minas Gerais. Isso aí é uma outra história. É um apelante. É uma outra história. Ele tem o direito. De esperar o recurso ser julgado para ele acreditava poder... que o ministro Marco Aurélio colocaria na rua. Todos ficaram estupefatos, boquiabertos. Tá, mas então, o que fazer? Todo mundo fica mesmo. Tem decisão judicial. Justo. Não então é para ser discutida, é para ser cumprida. Tá, então não seria o caso de esperar esse recurso ser julgado para ele dar aula para criança? Artigo 5º, inciso 78 da Constituição, qual seja, não sei, todo jurisdicionado, todo cidadão brasileiro tem o direito de ter do judiciário o julgamento dentro de um prazo razoável. Tudo bem, mas ele dá aula para criança. 7 anos de apelação sequer foi Ele não poderia utilizar o físico forte dele para fazer, então, outro tipo de serviço? Aí é que está a questão. Ele já está indo por semi-aberto, daqui a pouco ele está por aberto. Eu vou te falar, Carline, se o Tribunal de Justiça demorar mais um tiquinho com esse negócio, vamos falar tiquinho porque a gente está falando igual mineiro mesmo, porque TV Verdade está aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Daqui a pouco, Carline, o tribunal vai jogar a apelação e o Bruno está no aberto já. Se bobear, já teremos aí. Não, prescrever não, porque está preso. A extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. Isso sim. Entrará para a história do judiciário mundial. Mas é um absurdo, é uma vergonha. Então, eu tenho vergonha o doutor Zanoni está anunciando aqui que logo, logo o Bruno estará solto. Porque vai prescrever a pena dele. Não, prescrever vai aqui. Prescrever não. Que vai demorar para julgar. E quando for julgado, a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. Pelo cumprimento da pena. Em tese, ele já teria cumprido a pena pela qual ele foi condenado. E aí o Zanoni quer dizer que com isso, cidadão Éder, a Elisa Samúdio ressuscita, volta a viver e ele não matou ninguém. É isso que eu entendi? Exatamente, eu acho que é isso que ele falou. Não entendi direito, então. Então quer dizer que o crime aconteceu. Se transitar em julgado. Então o crime aconteceu. Aconteceu. Ela foi assassinada. Se então. transitar em julgado. Eles que não, acabou não, eu achei que ela voltaria a viver e que o crime não ia existir mais. Vou dizer mais. Mas aí que tá. Quando julgarem, dependendo do prazo, eu ainda bato no artigo. Não tem a igualdade. Aberto. Ele vai diretamente para a rua. Eu ainda bato. Ó, então, nós temos pouquíssimos. E ele sabe disso. Nós temos pouquíssimos precedentes. O artigo 158 do Código de Processo Penal diz o seguinte: nos crimes que deixam vestígios, é imprescindível um exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir sequer a confissão do acusado. Carline, homicídio deixa cadáver, não deixa? Nós tivemos o caso da Denise Lafetá, inclusive lá de Uberlândia. Tivemos aquele caso de um militar e Elisa Samúdio. São 3 exemplos emblemáticos, citados por todos os professores de direito penal, claro. O cidadão sabe disso daí, no Brasil inteiro. Hoje, quando o sujeito chega para dar uma aula, se o homicídio... Fala no professor de futebol. Se o homicídio ele precisa ou não de um exame de corpo de delito, de uma autópsia, de uma necrópsia, para fundamentar a materialidade, todos os professores dão esses 3 exemplos. Mas eu ainda bato no texto da lei. Não há corpo, não há nada, não há sequer, Carlinhos, sequer,
indícios indiretos em que a prova testemunhal poderia suprir a falta. Sequer testemunha existe. É por isso que eu falo que quando o demônio tem um protegido aqui na Terra, ele dá o cartão para essa pessoa e fala, procure o Dr. Zanoni. É inacreditável, porque o próprio perito, se não me engano, foi até o Dr. Zanoni que participou da época da contratação, o Dr. Jorge Sanguinetti. O Dr. Jorge Sanguinetti falou aqui, nesse lugar onde estou assentado, ele disse com todas as letras que Elisa Samúdio foi muito bem tratada no período que esteve no sítio do Bruno e que havia fragmento do cérebro de Elisa Samúdio no carro do Bruno. Agora eu pergunto, doutor, não há indício de prova? Alguém tira pedaço do cérebro e põe no carro? Colocou lá. E tem outra coisa. Quando eu perguntei ao doutor Jorge Sanguinetti se a pessoa, como médico, ele diria que uma pessoa que está com um cérebro lesionado, perdeu parte da massa encefálica, abriu um buraco na cabeça, tem um pedaço do cérebro no carro, se o melhor lugar para essa pessoa seria um hospital ou um sítio, aí ele ficou assim, tem essa fita aí, tá aí. Então, doutor Zanoni, datíssima vinha, de novo, o senhor pode até ser um representante do demônio aqui na Terra, mas o senhor não vai tirar dos autos essa prova incontestável que existe no carro do Bruno um pedaço do cérebro de Elisa Samúdio. E isso, sim, é no mínimo um indício que ela está morta. Cidadão, e até hoje ela não apareceu como todos aqui. Essa procuração do diabo, eu definitivamente não tenho, Carlinhos. Isso aí, cidadão, já são águas passadas, está para o tribunal decidir. Vamos nos ater. Vamos nos ater da soltura do trabalho não do Bruno. Pergunte à mãe de Elisa Samúdio se é água passada, doutor. Esse é o problema dos advogados. Eles colocam como número, como estatística, vidas, sentimentos, emoções. Vejam vocês. Calma, Edson. Vejam vocês. Esse é o Brasilzão. O cara está condenado e os advogados agora querem provar que a morta está viva ou que a morta não existe. Ou que são águas passadas. E que é água passada, que o cara pode jogar bola, pode dar aula para criancinha. É o Brasil. Gente, eu não estou entendendo mais esse É uma inversão de valores, sabe? Fernanda, é uma falta de moral. Eu voltei de férias, mas parece que o troço aqui virou. Desculpa, Carlinhos, eu sinto muito te receber assim no Brasil, mas é isso que nós estamos tendo por aqui. Você deve estar chocado, né? Meu caro amigo, né? Depois que nós vimos um pastor de crianças que matou uma criança. Não, isso foi uma denúncia nossa, minha, inclusive aqui. Que eu sou completamente contra. Um cara, assassino, estuprador, matou, picou e queimou o corpo da menina, vira pastor de igreja, pastor de criancinha, passando a mão na cabeça de criança. Sou contra. Gente, a Suzane lá matou os pais e isso saiu aí, das pra mães. mim, prisão perpétua no mínimo. No mínimo, prisão perpétua. No mínimo. O assassino da menina Miriam Brandão. É pastor de criancinha hoje. Pra mim é inadmissível. E vou falar pra vocês, hein, senhores psicólogos do sistema judiciário. Essa história de bom comportamento na cadeia, doutor Zanoni, não dá pra ter comportamento ruim na cadeia. O cara que tá na tranca, ou ele tem bom comportamento ou ele não tem. Não tem opção. Não. Ainda mais um cara ele pode ser com o perfil do senhor Bruno Fernandes. Tem gente que entra, por exemplo, por um roubo e fica lá na cadeia pra sempre. Porque lá ele mata um. Ele tem que mas o cara já é assassino. Ele lesiona outro. Tem gente que arruma mais cadeia dentro do sistema prisional, Carlinhos. Você sabe disso? Aí ele não usa a obrigação dele. Esse comportamento, esse olhar crítico está sendo feito, está sendo monitorado diuturnamente, não só pelos agentes, mas também pelos profissionais. O senhor preso em questão jamais foi jogado no sistema como um preso comum. Ele sempre teve a oportunidade de cumprir a sua pena dentro da perfeição da legislação que os senhores aqui defendem. Ao contrário de 99% dos presos que vivem em depósitos, em celas de presos, e são obrigados a disputar espaço, e etc, e quadrilha, etc. O Bruno nunca viveu essa realidade. Ele viveu o sofrimento, a realidade da solidão, da depressão.
Ele viveu tudo isso dentro da cadeia. Mas o Bruno, e me corrija se eu estiver errado, não viveu disputa de quadrilha dentro de cadeia por espaço, briga para ficar em cela. Isso nunca ocorreu com ele dentro do sistema prisional. E isso o próprio sistema prisional falou, que ele sempre foi muito bem atendido e respeitado dentro do sistema. Ao contrário de outros, que o senhor sabe como é a realidade. Carline, é então importante... me poupe quando o senhor fala. Não, é importante essa colocação sua. Que o Bruno mas eu acho que o teria a próprio chance sistema, de arrumar mais cadeira da cadeia. Me ajuda aí. Mas eu acho que o próprio sistema foi conveniente nisso daí. Ele teve uma certa conveniência em não expor. Até porque... O sistema ajudou o Bruno a preservar o Bruno. Não é preservar. Eu acho que talvez se ele tivesse colocado o Bruno, feito uma incursão profunda do Bruno dentro do sistema, talvez, levando em consideração todo aquele aspecto midiático, aquele espetáculo que nós vivenciamos durante a primeira fase do processo, na primeira instância, porque agora é a fase de recurso, e o mundo todo, principalmente o seu programa, o mundo todo, você defendeu aqui agora, criticou o Bruno por conta das colocações. Não critiquei o Bruno, eu apenas respondi a uma asneira. Isso, parece-me que ele falou alguma coisa aí criticando os jornalistas. Eu acho que o mundo todo, o mundo jornalístico acompanhou esse caso Bruno. E nenhum programa acompanhou isso tão perto quanto você. Eu fui advogado nesse processo desde o início e sei da autoridade que o TV Verdade tem no que concerne a conhecimento, cognição de todo o processo. Você já abriu o programa aqui com o xerox inteiro, com o corpo físico do processo. Então eu posso te falar o seguinte, levando em consideração todos esses holofotes que estavam voltados para o goleiro Bruno e demais protagonistas, para não falar o nome de todo mundo que foi denunciado, talvez se eles tivessem colocado o Bruno nessa incursão profunda dentro do sistema, eles iriam externar as mazelas do sistema penal. Então eu acho que isso foi feito de forma conveniente pelo sistema prisional. E aproveitando que o senhor falou do programa oficial do caso Bruno, TV Verdade, ele ficou conhecido com essa coisa horrorosa. O Bruno, você mente tanto, que uma das mentiras que o Bruno falou nesses anos é que ele não tinha celular na cadeia. Mas ele mente tanto, o Bruno, que ele esquece que um dia, aqui ao vivo, no TV Verdade, ele ligou pro programa. Aí eu pergunto, Bruno, você ligou aonde? Da frigideira, do chuveiro, ou você ligou do telefone, né? Você lembra que estava aqui, sentado desse ladinho aqui, a amante do macarrão, aquela do brinco, vocês lembram? O caso do brinco, da Elisa Samúdio. O brinco foi parar na mão da amante do macarrão, ninguém sabe como, né? Só o TV Verdade contou. E durante o programa, a amante do macarrão começou a soltar a língua. O Bruno ligou, ela me mostrou aqui. O Bruno me ligando. Eu fui até para o intervalo comercial para não prejudicar ele. Porque eu sou amigo do Bruno, ajudei ele. O Bruno ligou, não teve verdade, ao vivo. Né? Um recluso do sistema fechado que fica falando que não tinha telefone na cadeia, ligou para o programa ao vivo. Então, Bruno, me ajuda, compadre. Me ajuda para eu te ajudar. Olha. Falar nisso, vai ter júri do Bola. O Bola está preso, né? Sim. Tá preso. O Bola ninguém solta. Por que ninguém solta o Bola? O Bola não fez nada nesse caso. É o boi de piranha. O Bola tá pagando a conta. Então, não tem nenhuma prova concreta com o Marcos Aparecido. Nunca soltaram ele. O Bruno solta toda hora. Por quê, os anônimos? O Marcos, ele tem outras denúncias, outros processos criminais. Né? Agora o Bruno não. O Bruno é só o caso Elisa, ele é primário, ele ostenta boa antecedência. Não teve o caso do Rio de Janeiro também? Que mas envolvendo Elisa Samúdio, cidadão. Né? Envolvendo a mesma vítima. Estamos na reta final. Isso o Carlinhos pontuou. A mesma vítima. Então, as circunstâncias ali, aquele problema todo, aquela celeuma, isso envolvia só Elisa Samúdio. O Bruno, querendo ou não, se o pessoal gosta ou não gosta, o Bruno já cumpriu mais de 7 anos no regime fechado, gente. Então, se todo mundo está... Que seja a sua consideração final já. Tá. Ô, Carline, independentemente de qualquer outro argumento, eu acho que todo mundo que errou tem
direito a progredir de regime. Tem de cumprir pena? Tem, porque a lei, ela é dura. Dura lex ad lex. A lei é dura, mas é lei. Então, se você errou, você tem de cumprir. Agora, cumpriu, você tem direito de passar do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Ou seja, o nosso sistema é progressivo. E o trabalho, cidadão Éder, ele ressocializa, laborterapia. Então, Carline, mais uma vez agradecendo esse convite, mandando um abraço para meus alunos da pós-graduação, aí na FADLeste, em Reduto, região de Manhuaçu. Um abraço a todos vocês, tá? E sempre que chamado aqui. Uma honra para nós termos uma autoridade do mar, do ar e da terra. Doutor Zanoni, a mensagem da nossa querida Fernanda Garcia. Mais uma vez, eu aqui nesse programa, pedindo, pelo amor de Deus, que alguma coisa seja mudada, que os nossos deputados, que, pelo amor de Deus, vamos mudar essa lei, porque tudo bem, eu concordo, a pessoa tem direito de refazer a vida, mas depois de matar uma pessoa, só 7 anos ela poder dar aula para criança, eu não concordo, vou morrer sem concordar, não adianta a minha opinião, e dar aula também sem ser professor também não concordo, então assim, 100% contra o Bruno estar dando aula para criança. Cadeia para vagabundo, para quem anda fora da linha e todas as benesses para gente de bem, pelo amor de Deus. Doutor Ricardo Tavares, a sua mensagem, por favor. Carline, antes eu preciso mandar uns abraços. Eu quero mandar um abraço para o senhor Ivanir Alves da Silva. Ele é técnico em enfermagem lá do bairro Nova Sintra. Quero mandar também para o Igor Rabelo Braga, que é um cadeirante espetacular de Divinópolis, mora no bairro Esplanada, que nos assiste todos os dias. Olha, o espírito da lei é muito simples. Ele quer que o recluso recupere e volte aos seios da sociedade. E para recuperá-lo, é preciso que ele vá se inserir do regime fechado para o semiaberto e para o aberto. Infelizmente ou felizmente, nós não temos ainda a prisão perpétua e qualquer preso tem o direito à aplicação de todos esses regimes. Do aberto do Ricardo, vamos para o Éder. Eu quero só lembrar o seguinte, nem tudo que é legal é moral. A imoralidade está reinando nesse país. Bom comportamento na cadeia não é favor nenhum, é obrigação. Assim como o Estado tem a obrigação de zelar pela segurança do preso, o preso tem a obrigação de ter um bom comportamento na cadeia. Então, essa história aí para mim continua balela. O Bruno tem sim o direito de fazer o que bem entender depois que cumprir a pena, porque do contrário é uma injustiça com a sociedade que paga a conta dele dentro da cadeia. Um grande abraço para a dona Eliane, lá do bairro Cidade Nova, que é a mãe do Fabiano, Carline. Também para o Breno Augusto, que disse que é meu fã. Para o sargento Alvimar Teixeira, perdeu uma cunhada. Minha solidariedade, ô sargento. E para o Alex Sobral, que está sempre nos assistindo aí. A todos vocês, o meu muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado a galera de Varginha, que está bombando aqui nas redes sociais. Não dá para ler tudo. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Quero dizer para vocês que nessa minha ausência nas férias, fiquei muito triste, que eu perdi 2 caras chegados do bem nessas minhas férias aí. Então, eu queria só, através de uma foto aqui, deixar registrada a minha homenagem à família do Arthur, com quem tive oportunidade de trabalhar na década de 90 na Rede Globo, aqui em Minas Gerais. Fica com Deus, meu irmão. E seu pai, sem palavras, né? Um brilhante jornalista, o mestre maior que nós temos, que siga nos ensinar e que ele receba o conforto junto das suas filhas todas, Arthur, de sua esposa, de sua família. Fica com Deus, meu irmão. E outro grande fera, companheiro de causos também, da nossa querida padaria Século XX, lá no Rio de Janeiro, companheiro de Globo também, Melô, Luiz Melodia. Vai com Deus, negão. Esse também, alta qualidade, cheio das histórias. 2 pessoas do bem que nos deixaram. E essa carniça fica aí dando aula de bola para criancinha. A gente perde gente do bem todo dia. E esses vagabundos assassinos continuam aqui e a justiça dando moral para eles. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Até quando?